Aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 29. Venha até mim, disse Naruto antes de Clarice, Lira e Irina atacarem-no com as armas em punho e tentando cortá-lo ou machucá-lo de outras maneiras. O loiro agarrou a lança da ruiva, atingindo suas mãos com eletricidade, fazendo com que ela largasse a lança antes que ele a usasse para se defender dos ataques de espada de Lira e Irina, além de acertar suas pernas, braços e laterais, fazendo com que ele o fizesse. Duas meninas estremeceram de dor, mas não desistiram. O olho azul sorriu enquanto suas caudas cuidavam de Clarice, que estava usando sua espada e escudo para tentar pelo menos criar um pequeno ferimento no filho de Artemis, mas o manejo de suas 9 caudas era bom demais para ela machucá-lo. Lira tentou enfiar sua espada em um dos pés da biju loira, mas só conseguiu que uma das mãos de Naruto agarrasse sua perna e usasse como bastão para acertar Irina, que só conseguiu soltar sua espada quando Lira colidiu com ela. Ela antes de ambos voarem antes de derrapar e parar ao pisar na proa do navio, que é onde estão treinando. E Clarice foi agarrada pelo tornozelo graças a um dos rabos da loira antes de ser jogada em Lira e Irina, que só conseguiu chegar quando a ruiva se chocou contra elas e as derrubou novamente no chão. Chega de treino por hoje, disse um menino de olhos azuis enquanto as meninas se levantavam com sua ajuda. Bem, continuem treinando individualmente, disse o filho de Artemis, o que fez o trio de amigos acenar com a cabeça antes de irem a algum lugar para treinar suas habilidades individuais. A biju loira foi para seu quarto e sentou-se ao estilo indiano. Senhor. Se for para me dizer que é sobre Percy, Annabeth e Tyson deixando o acampamento, eu já sei. Além disso, se você deixá-los ficar no acampamento, farei com que Zeus tire alguns anos de sua proibição de vinho. Além disso, farei de Percy seu pessoal massagista pelo resto do verão. Aliás, eles não estarão conosco, Naruto disse quando o Senhor D apareceu no canto de seu quarto. Bem, você me salvou muito. Adeus, disse o deus do vinho antes de desaparecer. O loiro apenas suspirou enquanto duas mãos esfregavam as têmporas. Era óbvio para Percy que isso iria acontecer. Annabeth não, mas ele sabia por que ela agia daquele jeito. Era o orgulho dela. Ela não podia permitir que alguém fosse tratado melhor que ela, em termos de habilidade de luta, ou qualquer outra coisa. De seus bons atributos. Portanto, seu orgulho a levou a fazer tal coisa. Eu realmente deveria dar-lhe uma correção. E agora a birra de Clarice. O olho azul grunhiu antes de sair para contar às garotas o que Annabeth, Percy e Tyson fizeram. Mais tarde naquele mesmo dia. E Naruto estava certo sobre a reação de Clarice. Ela começou a fazer birra, jogando mesas, cadeiras e outras coisas. Ele só mandou ela se acalmar daquele jeito e depois mandou Lira e Irina terminarem de acalmá-la de forma civilizada. Neste momento loiro estava na proa, olhando para o horizonte com um olhar entediado. Mas algo na água chamou sua atenção, fazendo-o olhar na direção dela. Sem sequer forçar os olhos, ele viu um pedaço de madeira com uma moeda de prata e uma nota colada na moeda de prata. O olho azul ergueu uma sobrancelha enquanto levantava um dos braços na direção do pedaço de madeira. O braço do filho de Artemis disparou em direção ao pedaço da mãe, alongando-se de maneira não natural, antes que ele pegasse a moeda e a nota de prata na mão e fizesse o braço voltar ao comprimento normal. Interessante, disse o loiro biju com um sorriso ao olhar para a moeda de prata após separá-la do pedaço de papel que estava em sua outra mão. A moeda tinha uma coruja com letras gregas ao redor, parecia ser algo relacionado a Atenas. E esta nota, Naruto cantarolou com interesse enquanto lia a nota, que estava escrita com sangue de um filho de Atena, se seu nariz não mentisse. Foi escrito em grego antigo e dizia algo sobre uma marca de Atena, que o menino falhou em algum tipo de missão de recuperação não oficial dada por Atena, pela qual ele se desculpou, e que a marca de Atena permanece imóvel. Eu tinha uma ideia do que eles estavam tentando recuperar. Não conte a ninguém o que você descobriu, ouviu o loiro em sua cabeça, sendo uma voz feminina, séria e elegante. Tudo bem, o olho azul pensou encolhendo os ombros enquanto a moeda e a nota desapareciam em uma pequena explosão de fumaça. Naruto, Irina disse alegremente atrás dele. Há algo errado, Iri? Perguntou o filho de Artemis enquanto uma de suas mãos pousava na cabeça da garota de cabelos negros e a acariciava distraidamente, o que fez a filha de Hermes corar.
É que eu, Lyra e Clarice decidimos contar uma coisa para vocês, aproveitando que Clarice tem calor da cabeça e não vai passar vergonha, disse a menina de olhos pretos, o que deixou a loira Biju interessada. Eles contariam a ele o que sentem por ele. Naruto e Irina caminharam até o quarto desta antes de entrar, onde Lyra e Clarice os esperavam sentadas na beira da cama, com a garota de cabelos negros se juntando a eles. Bem, me diga o que dizer, disse o loiro enquanto observava as garotas se entreolhando antes de respirar fundo, enquanto elas levantavam 3 dedos antes de abaixá-los lentamente. E estamos apaixonados por você e pensamos em compartilhar você, os 3, disseram enquanto olhavam para ele nervosos. Eu já sabia que você gostava de mim, eu também gosto de você, mas você deve saber que estou em um relacionamento com Annabeth e Thalia, que você pôde visitar na sua árvore, mas elas sabem dos seus sentimentos e aceitaram que vocês 3 também faziam parte da nossa família, disse o olho azul, saboreando a palavra família, como se fosse um doce de sua infância que ele não comia há muito tempo. Embora ele tenha notado as expressões de surpresa das garotas antes de se verem, parecia que elas estavam conversando com os olhos antes de concordar. Ok, concordamos em compartilhar você com Annabeth e Thalia, embora você tenha que nos explicar sobre Thalia, ela deveria estar, bem, você sabe, disse Clarice, o que fez o filho de Artemis sorrir antes de explicar tudo com mais detalhes, o que deixou o trio surpreso. Uau, Lyra disse enquanto piscava. Sim, uau, disse a Biju loira antes que um silêncio desconfortável se estabelecesse entre os quartos. E se nos beijarmos para quebrar a tensão? Irina perguntou, o que fez os outros 3 olharem para ela antes de encolherem os ombros e os 4 começarem uma sessão de beijos acalorados. No dia seguinte, Naruto abriu os olhos preguiçosamente antes de sentir um leve peso sobre ele, fazendo-o olhar para baixo, encontrando um certo trio o abraçando enquanto dormiam pacificamente. 3 de suas mãos foram para cada uma de suas bochechas antes de serem picados levemente por uma de suas garras, fazendo-os grunhir enquanto tentavam remover a garra pontuda de sua bochecha, sem muito sucesso, fazendo-os acordar por um tempo. O aborrecimento constante. Bom dia, meninas, vocês estavam muito adoráveis dormindo, mas estamos em busca, depois teremos tempo de nos abraçarmos e dormirmos o dia inteiro, disse a loira, o que fez as 3 meninas soltarem um gemido enquanto se espreguiçavam, o que fazia com que os olhos azuis observassem atentamente cada movimento que faziam. Foi o melhor cochilo que tive em muito tempo, disse Lyra, algo com que os outros 2 concordaram. Bem, você vai treinar seu trabalho em grupo, eu vou, só tenho que fazer algumas coisas, disse o filho de Artemis, o que fez as meninas se levantarem com gemidos de aborrecimento antes de irem para o convés treinar. Uma vez que eles estavam fora do alcance da audição, a Biju loira fez o vento se juntar o suficiente para formar uma névoa e um arco-íris de luz antes de puxar um dracma e jogá-lo. Aceite minha oferenda, Iris, deusa do arco-íris, e mostre-me Annabeth Chase, filha de Athena. Naruto disse antes que uma imagem de Annabeth, Percy e Taizon aparecesse lentamente, com os 2 últimos dormindo enquanto Annabeth se apoiava na base de uma árvore. Eles pareciam estar escondidos em algum tipo de covil. Ele tossiu alto, chamando a atenção imediata de sua segunda namorada, que se encolheu ao vê-lo e sentiu seu estômago também encolher um pouco com o olhar severo que ele lhe lançava. Naruto, o loiro murmurou, ainda surpreso ao vê-lo através da mensagem de Iris. Annabeth Chase, vou te dar uma correção séria quando terminar isso, enquanto os 2 bobos criadores do mar que estão dormindo estarão em sérios apuros, a loira disse severamente, o que fez a garota de olhos cinzentos olhar para o chão e se arrastar um pouco aos pés dela. Eu sei que você está com raiva, mas por favor entenda que não poderíamos ficar sentados e deixar Grover apodrecer assim. Temos que ajudá-lo e salvá-lo, disse a filha de Athena, o que fez o garoto de olhos azuis sinta-se um pouco magoado. Você não tem fé em nós para salvar Grover e recuperar o Velocino de Ouro? Você não tem fé em mim? O neto de Shiva perguntou com um tom magoado, realmente se sentindo assim com o que as palavras de sua namorada poderiam significar. Não, eu sei que você pode salvar Grover, eu só quero ajudar, não quero deixar todo o trabalho para você, quero ser útil, disse a semideusa loira com uma expressão de dor e arrependimento, tendo percebeu que ela havia machucado o namorado com suas palavras. Ela não queria que a Biju loira pensasse que ela duvidava dele, já que ela não duvidava, na verdade, ele é quem ela mais confiava.
Por favor, Naruto, eu confiei minha vida em você, só quero ajudar, não quero deixar tudo sempre com você, eu também tenho que me cuidar, quero te mostrar que posso, provar para mim mesma que sou capaz, por favor, me entenda Annabeth, disse com um olhar suplicante enquanto colocava as mãos onde está seu coração. Naruto respirou fundo ao sentir a sensação da lesão desaparecer lentamente. Annabeth, você não precisa me mostrar nada. Eu sei que você é capaz de se cuidar. Eu sei que você é forte e leal. Eu sei tudo o que você é e o que não é. Assim como você saiba o que sou e o que não sou. Não precisa me mostrar nada. Porque eu te amo como você é. E se você melhorar vou te amar ainda mais do que te amo agora. Porque isso é amor Annabeth. Amar mais fortemente a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, a cada melhora. Disse o loiro com um sorriso suave no rosto. Naruto pensou a loira com pó rosa nas bochechas enquanto suas mãos estavam no coração batendo. E Annabeth disse o olho azul enquanto o olho cinza olhava para ele. Diga a Percy que ele será massagista do Senhor D para que nenhum de vocês seja expulso do acampamento, disse o filho de Ártemis enquanto piscava para ela com um de seus olhos extras, o que fez a filha de Atena rir levemente. Com uma mão cobrindo a boca. Mas ei, conte-me tudo o que eles fizeram, disse Naruto antes de Annabeth contar a ele tudo o que aconteceu desde que eles deixaram o acampamento. E havia um sarcófago dourado e tinha símbolos de foice por toda parte, esse é o símbolo dele Naruto, e sabemos que ele está lá, ou uma manifestação de algum tipo, pelo que entendi, os seguidores que Luke consegue converter para seu lado faz com que o que está dentro do sarcófago voe mais forte, disse o loiro enquanto o loiro assentia, ele já sabia como Cronos retornaria. Bem, me dê sua localização e não saia daí, se possível, chegue mais perto da costa, mas fique escondido de possíveis forças inimigas, disse o olho azul enquanto o olho cinza assentia e dava sua localização antes que ele saiu. Disse adeus e a mensagem de Iris desapareceu. O neto de Shiva subiu ao convés e observou as meninas treinando antes de ligar para Clarice e contar a localização de Annabeth, Percy e Tyson, fazendo com que ela fosse contar ao navegador sobre seu ligeiro desvio. Ele agora estava assistindo a uma briga a três entre suas últimas três namoradas enquanto esperava para chegar à localização de sua segunda namorada. Mais tarde naquele dia Naruto olhou para o pedaço de terra próximo ao navio enquanto Clarice, Lyra e Irina tentavam encontrar Annabeth, Percy e Tyson. Tem cheiro de Annabeth, Percy e Tyson, o loiro pensou enquanto levantava o nariz antes de reconhecer um cheiro que o fez estreitar os olhos. Hydra pensou o olho azul enquanto todos agora ouviam o som da luta e podiam ver as árvores caindo até verem um monstro de 5 cabeças lutando contra Percy, Annabeth e Tyson, este último dando fortes golpes no monstro. O monstro é a Hydra, sendo uma cobra gigante com patas dianteiras e traseiras com garras afiadas, 5 pescoços longos e uma cabeça de dragão na ponta de cada pescoço, sua pele é de cor acinzentada clara, possuindo dentes afiados em cada uma delas. Bocas e cuspiram gotas de ácido verde que os dois garotos mal conseguiam evitar, enquanto Annabeth conseguia evitá-lo sem muitos problemas graças ao seu treinamento. Clarice a beijou, loira disse, fazendo com que Clarice soubesse o que fazer, sacando sua lança enquanto se posicionava para arremessar. Ele enviou algum poder aos músculos e à lança de sua namorada, fazendo com que ela se sentisse muito mais forte enquanto a lança ganhava uma aura de poder destrutivo. A ruiva jogou a lança antes que ela penetrasse profundamente na Hydra, que soltou um rugido alto de dor e raiva. Mas seu rugido foi silenciado quando explodiu em 1000 pedaços enquanto uma funda de vento quente batia no rosto de todos enquanto as árvores pareciam morrer diante do poder destrutivo. Naruto caminhou enquanto a escada de metal foi derrubada para deixá-lo descer. Todos observaram o loiro descer antes que ele parasse, lançou-lhes um olhar severo e apontou para o navio, fazendo os três estremecerem um pouco antes de subirem lentamente a escada e embarcarem no navio. Antes de subir, o olho azul se aproximou do espólio de guerra de Clarice, uma das cabeças da Hydra, ele o pegou e olhou para ele com um leve sorriso orgulhoso. Ele se sentia orgulhoso da conquista de uma de suas meninas, e isso não a deixaria tão irritada. A cabeça desapareceu em uma nuvem de fumaça antes que ele começasse a embarcar no navio. Assim que entrou no navio, encontrou Clarice e Percy em algum tipo de confronto, algo que o fez ficar com um olhar severo ao analisar a situação muito rapidamente. Ambos pareciam prontos para explodir um contra o outro e estavam ansiosos para desembainhar as espadas e começar a lutar entre si. Você apenas tinha que tentar levar a glória, certo?
O mundo não gira em torno de você, seu desgraçado. Nós mesmos podemos cuidar disso, não precisamos de você, Clarice, disse com raiva antes de gritar a última parte enquanto Lyra e Irina tentavam afastá-la. Estou aqui para salvar meu amigo e ajudar o acampamento, estou fazendo o que acho certo e não vou deixar você me impedir. Sua filha boba de Ares, Percy disse com raiva. Você sabe, Prissy, estou farto de você. Você acha que pode simplesmente entrar no acampamento e fazer todos pensarem que você é o chefe, que todos deveriam se curvar diante de você, mas adivinhem, isso não funciona dessa forma e não funciona comigo, disse ele com raiva enquanto tirava a espada da bainha. Você nada mais é do que um porco glorioso que acha que deveria ser o centro das atenções, disse a garota de olhos castanhos. Clarice, pare com isso, Lyra gritou enquanto tentava impedi-la com a ajuda de Irina, mas a filha de Ares não ouvia mais a razão. Você quer lutar, disse o homem de cabelo preto enquanto descobria contra-corrente e fazia Annabeth dizer-lhe para parar de ser ridículo. Pois então vou te dar uma surra que você nunca vai esquecer, vadia, disse o garoto de olhos verdes enquanto ao redor do barco a água subia e tremia diante de sua raiva. Por sua vez, Clarice tinha uma aura vermelha ao seu redor enquanto todos sentiam uma onda de raiva e raiva. A tripulação esquelética parecia chocada e assustada enquanto se mantinham longe. As garotas tentavam parar a luta enquanto se afastavam das armas dos dois semideuses briguentos. Suas espadas se encontraram no meio, com Clarice o dominando na batalha de vontades enquanto Percy cerrava os dentes com esforço. No entanto, antes que os dois pudessem ir mais longe, ambos foram empurrados para trás por dois rabos de raposa amarelos com partes marrom avermelhadas e pontas brancas, fazendo com que ambos grunhissem ao cair de bunda no chão. Mas assim que olharam para cima, os dois sentiram terror ao ver Naruto parado sobre eles com um olhar vazio, enquanto seu queixo era levantado e ele olhava para eles. Lyra, Irina, Annabeth e Taizon recuaram e deram-lhe espaço para falar. Crianças, vocês dois estão agindo como crianças, a loira disse calmamente antes de gritar a última palavra com raiva. Estamos no meio de uma busca e a última coisa que precisamos é que vocês dois tentem se matar. Além disso, tenho certeza que nenhum de vocês pensou que poderia machucar alguém em sua disputa de merda. O homem de olhos azuis rosnou de raiva enquanto ele. Os dois se entreolharam antes de olharem para o chão, tentando não encontrar o olhar deles. Agora vocês dois levantem-se, ordenou o neto de Shiva, algo que ambos fizeram rapidamente. Clarice, vá se acalmar, não me importa se você tem que derrubar mesas ou destruir coisas para se acalmar, apenas faça isso. Além disso, aqui, você arrasou, eu disse Naruto enquanto lhe dava a cabeça da Hidra, algo que a fez assentir antes de entrar. O loiro tinha certeza que logo ouviria muita destruição. Espere, lute, quem deveria estar com isso seria eu, disse Percy, mas caiu quando o loiro lhe lançou um olhar severo. Você não está em condições de falar agora, Percy, estou ainda mais bravo que Clarice com você, e parece que você ainda não sabe as consequências de seus atos, disse o garoto de olhos azuis com uma raiva fria. Qual é, Naruto? Eles não esperavam que fizéssemos nada. Grover é nosso amigo e deveríamos salvá-lo. Além disso, queremos ajudar o acampamento, disse o homem de cabelos pretos. Mas ninguém esperava que a biju loira o agarrasse pelo pescoço e começasse a apertá-lo. Você é a escória, Percy, a escória humana. Você abandona seu lado divino e se torna como humanos de sangue puro. Você é egoísta, egocêntrico e fraco como um humano. Se Grover não estivesse em perigo, se ele fosse outro sátiro, você o deixaria apodrecer. Se ele fosse outra pessoa culpada pelo roubo do raio, você o deixaria entregue ao seu destino. Se eles escolhessem você para a busca, disse o filho de Artemis enquanto apertava seu aperto em sua garganta. Você é um lixo humano, por esse motivo, não somos mais parceiros, disse Naruto enquanto jogava Percy, que agarrou seu pescoço com um olhar zangado. Você está louco, quase me matou, também, o que quer dizer que não somos mais parceiros. O homem de cabelos negros gritou com raiva e confusão. Perseus, você realmente achou que eu via você e Grover como amigos? Não, o biju não precisa de amigos, nem conspira, nem confia nos estrangeiros. Ele é nobre em todas as ocasiões. O biju só segue um caminho, e esse caminho é a hierarquia do poder, disse a loira com uma expressão séria e serena. Rosto enquanto olhava para o olho verde, que ficou surpreso junto com os outros. Você é louco, disse Percy com um olhar zangado.
Diga o que quiser, mas as palavras de um mortal nada mais são do que estupidez. Então não espere que ele ouça você, disse o garoto de olhos azuis, enquanto se virava antes de olhar para o homem de cabelos pretos por cima do ombro. A propósito, você será a massagista do Sr. D pelo resto do verão, caso contrário, eles vão expulsar você, Annabeth Tyson, do acampamento, e se você ainda decidir que não vale a pena, então você teria se despedido adequadamente de sua mãe, porque vou sequestrá-la, torturá-la e matá-la na sua frente antes de assassinar tudo que você ama no mundo humano. Disse o filho de Artemis com uma risada rouca e diversão sádica. Enquanto todos olhavam para ele surpresos. Droga, disse o homem de olhos verdes com ódio ao olhar para o loiro, que apenas lhe deu as costas. A propósito, não atrapalhe Clarice agora, porque se ela te matar, eu farei com que sua morte pareça ter sido feita por um monstro, disse Naruto com seus olhos brilhando de maldade, seu lado mais sombrio e sanguinário. Saindo depois de muito tempo. Agora vá, leve seu irmão com você, a loira ordenou entediada antes de Percy e Tyson partirem. Agora, Annabeth, o garoto de olhos azuis, disse enquanto ficava na frente de sua segunda namorada, que engoliu em seco enquanto olhava para o namorado. Sua punição será beber sangue humano quando voltarmos, disse o filho de Artemis, o que fez Annabeth abrir os olhos surpresa. Não se preocupe, será apenas uma garrafa de 500 mililitros, a loira Biju disse calmamente enquanto a loira assentia aliviada, já que pensava que ele iria forçá-la a beber 5 litros de sangue ou algo parecido. Bom, agora vão descansar, vocês 4 merecem, Naruto, disse com um sorriso caloroso enquanto acariciava a cabeça de suas 4 amigas, que coraram antes de assentir e ir descansar. O loiro, ao ficar sozinho, olhou para o mar com tédio. Eles logo chegariam à entrada do mar de monstros e encontrariam aqueles 2 monstros guardando a entrada. Ele só esperava que logo começasse a encontrar titãs ou monstros de grande poder, pois estava ficando muito entediado, precisava de uma boa luta para se divertir. E ele tinha um pouco de fé nesta missão. Fim do capítulo 29. Capítulo 30. Em um longo corredor de mármore no fundo do oceano, um jovem de cabelo azul claro e vestido com roupas de estilo Atlante de cor cinza e azul, tendo uma cauda de peixe em vez de pernas e uma pequena barbatana dorsal semelhante a um golfinho nas costas alto, com este jovem nadando com graça e velocidade. Para todos, o jovem era conhecido como Delfim, o deus de todos os golfinhos que nadam nos oceanos e um dos tenentes de maior confiança servindo Poseidon. Ele nadou pelo corredor em alta velocidade enquanto se aproximava a um par de grandes portas de bronze que tinha padrões de todos os tipos de vida marinha no centro, e onde as portas se abriam estava o símbolo de um tridente. Assim que chegou à porta, ele tentou se acalmar enquanto escondia seu rosto de terror sob o de calma e nervosismo antes de bater na porta e receber passe livre. Delphin entrou na sala, sendo a sala do trono, que é uma grande sala cheia de colunas e azulejos que envolviam em semicírculo os 2 tronos que eram feitos de pedra do mar. Bem na frente da sala, acima deles havia um mapa gigante de os oceanos do mundo. Ao entrar chamou a atenção de 2 pessoas. Um deles é um tritão com rabo de peixe com 2 caudas na ponta em vez de uma. Seu tom de pele é verde claro, cabelos pretos, longos e amarrados em rabo de cavalo. Ele usa uma túnica verde clara que usa como camiseta. A outra pessoa é uma linda mulher de longos cabelos negros, usando um vestido longo verde claro e sandálias brancas com pequenas pérolas ao redor. Na cabeça ela tem chifres de caranguejo e nas mãos ela tem um tridente mais fino e menor que o de Poseidon. Usa. Senhor Tritão, Senhora Anfitrite. Delphin cumprimentou antes de se aproximar de Tritão e começar a sussurrar em seu ouvido, algo que deixou Anfitrite confuso, já que Delphin não tinha tanta pressa em relatar algo. Tritão arregalou os olhos aterrorizado antes de ordenar ao deus golfinho que preparasse sua brigada de guerreiros e os preparasse para partir dentro de 1 hora, fazendo Delphin acenar com a cabeça antes de partir. O que há de errado, filho? A deusa perguntou confusa e preocupada. O Kraken foi libertado, disse seu filho diretamente, o que fez a garota de cabelos negros largar a arma e ficar como uma expressão de terror. Mas suas correntes eram feitas dos materiais mais fortes que o mar poderia oferecer. Alguém de grande poder o libertou, e eu sei que não foi meu marido, disse a deusa nervosamente. Irei preparar as defesas das cidades, caso ele faça um desvio para Atlântida, disse Tritão. Vou avisar seu pai, ele está em uma reunião do Conselho Olímpico agora. Anfitrite disse antes de sair para avisar Poseidon enquanto Tritão se preparava para lutar.
no CSS Birmingham. Enquanto isso, no CSS Birmingham e depois do meio-dia, Naruto, Lyra, Irina, Annabeth, Clarice, Tyson e Percy sentaram-se ao redor de uma mesa com o mapa do Triângulo das Bermudas sobre a mesa e se prepararam para a entrada no Mar dos Monstros. Depois que Annabeth, Tyson e Percy embarcaram no navio no dia anterior, tudo ficou quieto e pouca coisa aconteceu. Percy e Clarice ficaram fora do caminho um do outro. Durante o jantar eles não trocaram uma palavra e ficaram isolados. Embora houvesse alguma tensão entre Naruto e Percy, com o primeiro continuando o mesmo com as garotas e não se importando com a forma como o homem de cabelos pretos estava, enquanto o mesmo garoto de olhos verdes ficava furioso com o loiro por ter fingido ser seu amigo e realmente importante se ele estivesse vivo ou morto. Na próxima hora estaremos na entrada. Teremos que passar por aqueles dois monstros que guardam a entrada. Sharub disse-se-lá, Annabeth disse enquanto todos concordavam e Naruto brincava com sua faca de caça dupla. E antes que você pergunte, Scylla era filha de Phrosis e Ceto. Ela já foi uma ninfa muito linda. Pelo que eu sei, o pescador que virou deus do mar, Glauco, se apaixonou perdidamente por ela, mas ela fugiu dele em direção à terra, onde ele não poderia segui-la, o que fez seu coração se encher de desespero. E ele foi até a feiticeira Circe para pedir uma porção de amor para derreter o coração de Scylla. Annabeth disse antes de respirar levemente. Mas quando ele contou sua história de amor sobre Scylla para Circe, ela mesma se apaixonou por ele. Ela tentou cortejá-lo com seus olhares e palavras mais doces, mas o deus do mar não queria saber nada sobre ela. Circe ficou furioso, mas com Scylla e não com Glauco. Ele preparou um frasco de veneno muito poderoso e despejou-o na piscina onde Scylla estava tomando banho. Assim que ela entrou na água, ela se transformou em um monstro horrível, finalizou a loira explicando. Enquanto Percy e Tyson ouviam atentamente, com o único homem loiro do grupo ouvindo por cima, procurando algo que pudesse usar para prejudicar ainda mais Scylla. E Caríbdis era filha de Poseidon e uma ninfa da água. Ela era conhecida por ser muito leal a seu pai e o ajudou durante sua rivalidade sem fim com Zeus. Ela cavalgaria as marés famintas depois que Poseidon causou uma tempestade e os guiou, cobrindo praias, cidades inteiras, submergindo campos, afogando florestas, reivindicando-as para o mar. Ela ganhou tantas terras para o reino de seu pai que Zeus ficou furioso e a transformou em um monstro para sempre. Acrescentou Lyra com a mão no queixo. Então eles foram amaldiçoados para sempre por algo que estava fora de seu controle? Percy perguntou com raiva. A culpa é deles por serem fracos e não conseguirem se defender. Além disso, aquela que é sua meia-irmã causou isso a si mesma ao incitar a ira de Zeus ao fazer o que fez por seu pai. Ela não é realmente inteligente. Além disso, talvez o que ouvi de você é que você se sente amigo de dois monstros que irão atacá-lo de qualquer maneira. Se sim, então você é mais burro do que eu pensava. O garoto de olhos azuis disse ao homem de cabelos pretos, que parecia irritado, mas guardou qualquer comentário para si mesmo diante do olhar que o filho de Ártemis lhe lançou, um olhar que transmitia sede de sangue e liberava instinto assassino dirigido a ele. Agora, passaremos por Caríbdis, já que é apenas um redemoinho. Então só teremos que ter certeza de que esse pedaço de metal é forte o suficiente para passar o redemoinho, disse a Biju loira calmamente enquanto as meninas assentiam. Acho que deveríamos parar em Scylla, porque você poderia simplesmente ficar abaixo do convés e passar, disse o de olhos verdes, o que fez o Namikaze olhar para ele com tédio. O monstro é capaz de passar pelo metal e, se não conseguir, sua carne pode levar o navio inteiro para seu covil. Então passamos por Caríbdis, dispararemos os canhões contra ele, e se eu perceber que isso não acontece, não funciona muito bem, vou simplesmente atirar em Bijudama. Naruto disse entediado antes de olhar para o resto. Pegue o que você precisa para a luta. Então nos encontramos todos no convés. Em 1 hora estaremos no Mar dos Monstros, e Tyson vai até os motores para ver se eles têm falhas, pois eu sei que vocês são bons com motores, então não deve ser difícil para você. E se eles não deixarem você entrar, diga que eu te mandei, o loiro disse, fazendo todos acenarem com a cabeça enquanto Tyson apenas acenava alegremente antes de terminar seu sanduíche e ir para os motores para ver se eles tinham algum tipo de falha. Os 5 semideuses foram para seus quartos e se arrumaram enquanto o garoto de olhos azuis ficou escondido nas sombras perto do banheiro de suas meninas, onde eles estavam se arrumando. Ele viu como Percy, Annabeth, Lyra, Irina e Tyson estavam no convés graças a poder ver das sombras. Mas suas orelhas de raposa se animaram quando ouviram o som da voz de Ares.
O neto de Shiva olhou através das sombras que o seguiam dentro do banheiro de suas meninas, encontrando sua noiva ruiva na frente de seu pai enquanto o deus da guerra lhe dizia que ele tinha que defender seu nome e ser uma mulher digna da loira Biju, fazendo com que Clarice assentisse com determinação antes que o homem de cabelos negros saísse e a ruiva saísse antes de ir para o convés. O ruivo disparou em direção ao convés, fazendo com que Namikaze saísse rapidamente das sombras antes de começar a caminhar com equilíbrio e elegância em direção ao convés, onde encontrou os outros esperando por ele. Estamos prontos, disse Clarice, fazendo com que Naruto assentisse uma buzina soasse, sinalizando que eles estavam perto da entrada do Mar dos Monstros. A loira olhou para a área, céu nublado, ar nevoado e úmido junto com uma leve neblina salgada. Ele podia ver, ao longe, uma ilha com um grande penhasco e uma tempestade mais ao sul, enquanto um vórtice se formava na água com um tipo de monstro muito feio no meio dele antes do vórtice parar e o monstro ser coberto pela água. A nave aumentou a velocidade quando o olho azul fez seu bidente aparecer. O poder começou a fluir para fora de seu corpo, fazendo com que uma leve aura de poder avermelhado com manchas prateadas se manifestasse ao seu redor. Aos olhos do filho de Artemis ele mal está expelindo uma gota de seu imenso poder, mas aos olhos dos outros era como estar diante de Zeus e ele liberando todo o seu poder em sua forma divina. O navio afundou ligeiramente com a pressão do poder e os mares enlouqueceram diante do poder lunar. Percy e Tyson caíram de joelhos com as testas tocando o chão enquanto lutavam para respirar e manter os olhos abertos. Enquanto as meninas caíram de joelhos, com os olhos lacrimejantes e um rubor nas bochechas e no nariz, além da respiração difícil ao limite. Todos ouviram gemidos lamentáveis de monstros enquanto sons poderosos de movimento cheios de pavor e medo eram ouvidos por todos. Ele está fazendo Scylla e Charybdis recuarem de puro medo, ele está forçando-os a recuar diante de seu poder absoluto, Annabeth pensou, percebendo o que estava acontecendo. Meros monstros, conheçam o seu lugar diante desse ser poderoso, falou o loiro Biju, sua voz sendo algo além de mortal, sua voz sendo uma que exigia respeito, submissão e adoração. Todos sentiram o poder sendo lentamente retirado do corpo do Namikaze, fazendo com que todos se levantassem e respirassem normalmente enquanto tudo voltava ao normal. Era como ter a morte na sua frente. Percy pensou com medo. Eu me molhei. As meninas pensaram com um rubor de vergonha. Todos observaram Naruto olhar para a esquerda, fazendo-os perceber que ele estava sorrindo de pura emoção. Sinto você se aproximando, Kraken, disse o loiro, o que fez todos abrirem os olhos de surpresa e preocupação. Na sala do conselho no Olimpo. Os 12 atletas olímpicos estavam prestes a iniciar a reunião feita para discutir o que vem acontecendo no Tártaro nos últimos meses. Mas todos observaram Anfitrite aparecer, fazendo uma rápida reverência a Zeus antes de se aproximar de Poseidon em pânico. Queridos, trago notícias terríveis dos oceanos. Não sabemos como nem quem é o responsável. Só sabemos que alguém libertou o Kraken de sua prisão e está indo para o Mar dos Monstros, onde estão seus filhos e os semideuses estão indo atrás dele, disse a deusa, causando um profundo silêncio. Todos viram Artemis, todos viram como ela sorria. Você não está preocupado com seu filho, irmã? Apolo perguntou à irmã, que estava apenas sorrindo. Não estou preocupada por Mijo, porque se que Minato no dejaria que se lastime gravemente, dijo a pelirroja. Luke hizo a todos mirar-la com surpresa antes de que vieram como um mensageiro de Iris aparecia, mostrando a ele grupo de a busca. Cuide do nosso filho, Minato. A garota de olhos prateados pensou com um sorriso. Com o grupo de pesquisa. Todos viram como uma grande mancha escura se aproximava através do oceano, causando medo e preocupação entre os semideuses e ciclopes. Não se preocupem, meninas, temos isso sob controle, disse Naruto enquanto agarrava seu bidente na base de onde saem as pontas. Do ombro do loiro emergiu lentamente uma névoa laranja avermelhada, formando lentamente o formato da cabeça de uma raposa, que abriu os olhos vermelhos com pupilas oblíquas, que olhou ao redor antes de ver o olho azul. É bom ver você saudável, forte e alto, Naruto, disse o cabeça de raposa, sua voz profunda e rouca. E é bom ver que a afirmação do vovô Shiva conseguiu te acordar permanentemente, pai, disse a Biju loira, o que fez todos olharem surpresos para a cabeça da raposa, sabendo que ele é o pai do Namikaze mais novo, não sendo nada mais do que Kyuubi no Yoko, Minato Namikaze, amante de Artemis.
Agora, vou apenas assistir, mas se eles te machucarem da maneira errada eu vou entrar. Minato disse antes de lentamente mais névoa laranja avermelhada sair de seu filho, formando a forma de um lobo do tamanho de um lobo. Raposa. A forma energética do loiro mais velho sentou-se enquanto observava seu filho sorrir com pura excitação. A raposa de olhos vermelhos olhou para os semideuses e Ciclope, parando nas meninas, fazendo sorrir enquanto as semideusas pareciam um pouco nervosas por causa do olhar e do sorriso da Biju mais velha. Então vocês são as fêmeas do meu filhote, vocês podem fazer o trabalho. Sinto o cheiro de que vocês são poderosas e que têm potencial, então vocês têm minha bênção, disse o rei Biju com um sorriso, o que fez as semideusas colidem os 5 entre si. Mas todos olharam para Naruto quando ouviram 2 rugidos bestiais poderosos, encontrando o loiro mais novo levantando Kraken com uma mão antes de jogá-lo em direção ao céu, fazendo com que o olho azul agarrasse seu bidente na base de onde saem suas lâminas diante de seus olhos. Brilhará com poder. Talha. Stormbreaker, o filho de Artemis, gritou antes de atacar o Kraken com seu bidente quando ele estava ao alcance. Todos observaram enquanto a Biju loira deixava o bidente fluir, deixando escapar de sua mão antes de segurá-lo com força quase até a outra ponta do bidente. Tudo isso enquanto o Kraken rugia de dor ao ser cortado de onde seria sua testa, até a base de seus tentáculos. Mas ninguém esperava ver como o grande ferimento do Kraken de repente explodiu em pura eletricidade, começando a eletrocutar o monstro marinho, que soltou um rugido de pura dor. No entanto, todos viram como um Namikaze mais jovem agarrou sua testa no meio com os olhos brilhando de poder novamente. Clarice, Destroyer of Piace, rugiu Naruto antes de esfaquear o Kraken, que deu um poderoso rugido de dor quando a parte de trás de seu corpo foi completamente destruída quando ele explodiu por uma grande bola de fogo. Embora todos tenham ouvido como Clarice gritou de emoção quando uma das técnicas do namorado tinha o nome dela, o que os fez suar. Eu esperava mais de você, disse o loiro, olhando para o Kraken e arrancando seu dente do grande monstro marinho, enquanto ele caía com um poderoso rugido de dor antes de desaparecer no pó dourado, deixando uma caveira de cristal e olhos água marinha com pupilas fendidas, que desapareciam num brilho prateado. O neto de Shiva ergueu a mão direita em punho, o rosto sério e o olhar pétreo brilhando de poder. Na sala do conselho no Olimpo. Seu filho, Poseidon, disse com os olhos arregalados para Artemis, que apenas sorriu com orgulho. O que você esperava do meu filho? Afinal, ele é Naruto Namikaze, filho de Minato e meu neto de Shiva e campeão de Hades, disse a ruiva com um sorriso ao ver através da mensagem de Iris seu filho caminhar com o porte de um deus digno. Acho que vou dizer a Tritão que não é mais necessário ir atrás do Kraken, se você me der licença, disse a esposa de Poseidon antes de desaparecer em um redemoinho de água. Naruto, você é um ótimo menino, pensou Zeus com um olhar sério e orgulhoso enquanto observava seu neto caminhar com o porte do mais digno dos deuses. Você nasceu para a grandeza, pensou o deus do relâmpago antes de fazer desaparecer a mensagem de Iris, e eles iniciaram a reunião, com todos tendo em mente o que viram. Com o grupo de pesquisa. Todos observaram Naruto caminhar em direção a seu pai antes de se ajoelhar diante dele e abraçá-lo com seus 4 braços. É bom ver você acordado, pai, disse o loiro enquanto Minato abraçava seu filho com seu rabo de raposa. E é bom ver o quanto você cresceu, meu filho, disse a Biju mais velha. Temos muito o que conversar, pai. Meninas, certifiquem-se de seguir o caminho da bússola, disse o olho azul, o que fez os semideuses rirem nervosamente, fazendo com que o filho de Artemis estreitasse os olhos. O navegador que estava usando a bússola começou a jogar coisas com medo quando viu o Kraken e jogou a bússola. Anabit disse submissamente, o que fez o Biju menor rosnar de aborrecimento. Então deixe Perseu ser a bússola. Vamos lá, leve seu traseiro preguiçoso e fraco para a cabine de navegação, o Namikaze mais jovem disse enquanto Percy saía com uma carranca. Bem, meninas, venha conosco, então vocês vão conhecer meu pai, ele vai te conhecer, disse Naruto, fazendo as meninas se animarem e irem rapidamente até o pai e o filho, com o filho carregando o pai no ombro. Seu quarto para que ele pudesse conversar à vontade. Fim do capítulo 30.